Todo filme que você assiste de terror, geralmente os que dão mais medo são aqueles que falam que são baseados em fatos reais. Mas a gente sabe que essa não é a verdade para todos esses filmes. Muitos ali usam isso só pelo hype e para se promover e para ajudar a impulsionar o marketing do filme. Mas tem um filme que a gente vai falar hoje, que ele ficou muito famoso em 2012, tido por muitos até como um dos filmes mais assustadores do cinema. Um dos filmes que causaram mais espanto aí, mais susto na galera. E é claro que a gente tá falando de A Entidade, um filme que mostra fitinhas ali, né? De famílias inteiras perdendo o CPF por alguma força sombria. O que pouca gente sabe é que essas histórias do filme A Entidade não nasceu apenas da imaginação do roteirista. Algumas histórias ali, elas estão baseadas em crimes reais, sangrentos, são crimes que permanecem no mistério. Então hoje eu vou te contar casos verdadeiros que deram origem a um dos filmes mais perturbadores da década, A Entidade. Mas claro, tudo isso depois da nossa vinheta. Então, roda! Welcome, creatures of the night. Então fala, meus queridos seres noturnos, aqui é o tio Jason. E você está no canal Relatos Noturnos. Vídeos curtos todos os dias, histórias macabras completas e às terças, sextas e sábados vídeos longos. Tá bom? Então já vai massacrando o seu dedo no like aí, se inscreve no nosso canal para não ficar de fora de nenhuma das nossas novidades. Já se inscreveu? Não? Então se inscreve aí. E se gostou, se até o final desse vídeo você gostar do nosso trabalho e da história que você vai ouvir, considera deixar um like aí pra gente, beleza? Vamos nessa. No filme A Entidade, a gente acompanha a história de um cara chamado Ellison Oswald. Que ele é um escritor ali, né? Que ele muda com a sua família para uma casa. E aí, aos poucos, a gente vai descobrindo que nessa casa aí, o pai e a mãe sabem, né? O Oswald e a esposa, eles sabem, mas eles não deixam isso aparecer para as crianças, que aconteceu um assassinato brutal nessa casa. E aí, em algum dos momentos do filme ali, ele encontra uma caixa cheia de fitinhas caseiras, né? E algumas gravações ali de pessoas sendo ceifadas uma a uma. Mas até então ninguém sabe o que está acontecendo ali, porque aquelas pessoas simplesmente estão perdendo a sua life, né? E aos poucos ele vai percebendo então que essas fitas estão conectadas a uma entidade demoníaca. E depois do filme lá mostra a entidade chamada Bagul, né? Que pelo menos em português ficou Bagul nas versões dubladas, tá bom? Que é uma entidade que se alimenta das almas de crianças, né? Mas você já se perguntou de onde veio uma ideia tão sinistra assim para fazer esse filme? Então é aí que entra o que eu vou deixar aqui para vocês hoje, que são relatos de filmes ou de crimes reais que inspiraram esse filme. A inspiração para a entidade vem de um padrão assustador em crimes dos Estados Unidos. Várias vezes, quando a polícia investigava assassinatos em série, eles encontravam fotos, gravações de áudio e até alguns filmes feitos ali, né, pelos criminosos. Um dos casos mais citados é um de um cara chamado Dennis Rader, né, ou BTK Killer. Ele amarrava, torturava suas vítimas ali, registrando cada detalhe em diários com imagens. Dá uma ligada aí que olha o nível de sinistrice desse camaradinho aí. Um outro caso paralelo é de um cara chamado Charles N.G. ou Leonard Lake, né, que eram dois serial killers que tinham ali, que eles ficavam gravando VHS enquanto eles torturavam suas vítimas. Quando a polícia encontrou os vídeos, né, ficou claro que tratavam de assassinatos, não só de assassinato comum, mas de verdadeiros espetáculos macabros. Então isso daí foram crimes reais, onde os assassinos documentavam essas atrocidades que eles faziam aí, e foi a base, né, para inspirar os roteiristas aí do filme A Entidade. Porque o horror vem justamente da ideia de alguém que poderia ter assistido e continuar o ciclo. Né, que é uma ideia basicamente ali do filme, que é o quê? Você tinha que assistir e se a entidade te dominasse, você ia dar continuidade nisso daí. Vou falar um pouquinho sobre o Bagul, né, que aparece ali no filme. Volto a falar, pelo menos aqui na edição dublada se fala Bagul, né? Eu sei que alguns outros lugares aí pode colocar Bugul, enfim. Lá no filme fala um pouco também sobre
essa origem aí da entidade, né? De quem é Bagul, enfim. Mas o que... então vamos, do nosso jeitão aqui, falar um pouco sobre Bagul. Né? Então, que seria um demônio ali, né? Que é um personagem fictício, mas inspirados em... ele teria uma inspiração em figuras folclóricas reais, que muitas culturas têm entidades associadas ao roubo de alma de crianças. Na Escandinávia há o Kraken Maiden. No Oriente Médio tem lendas que falam dos djinns também capturarem crianças ou se alimenta dos inocentes. Até mesmo no cristianismo existe a ideia de demônios que marcam gerações inteiras. Abrindo parênteses aqui, se eu não me engano, acho que existem algumas versões do Grinch, né, que eu acho que o Grinch é um cara que ele captura crianças, tá bom? Mas enfim, pesquisem aí e depois deixa nos comentários aqui. Os roteiristas criaram um Bagul com uma versão moderna dessas criaturas, ou seja, foi inspiração para eles, né? Que é uma entidade que se esconde atrás das imagens dos filmes, perpetuando maldições através do quê? Isso aqui que nós estamos fazendo. Tecnologia, filmes. Essa, na verdade, é uma metáfora assustadora, né, de como os serial killers, né, os serial killers deixavam fitas e registros. Então Bagul seria uma entidade que vive por trás disso. O que mais conecta a entidade ao mundo real são os crimes de famílias inteiras sendo mortas de forma brutal. Para quem viu o filme, sabe que ali, na verdade, né, todo o finalzinho das fitas mostrava... Então as fitas basicamente ali mostravam as famílias todas felizes, alegres, tal. De repente vê um corte do mal, assim, e mostra aquela família inteira sendo cercada e perdendo o CPF ali de uma forma muito brutal. E a cada versão de fita é uma fita para uma família. Um paralelo claro é com a família Defel, assassinada em 74. Em onde? Onde? Se você se é um fã de terror, você sabe de quem eu tô falando, da família Defel, não sabe? Então deixa aqui nos comentários se você quer que eu conte de onde vem a família Defel. Todos os membros foram mortos enquanto dormiam. Mais uma dica, hein? Outra é o massacre da família Lawson, que ocorreu em 29 lá nos Estados Unidos, onde um pai também tirou a vida, né? Cancelou o CPF da esposa, dos filhos, sem motivo aparente nenhum, deixando apenas uma filha. Então esses casos mostram, né, que o terror desses filmes tem raízes muito mais macabras, muito mais sinistras ali. E a diferença do cinema quando se fala em demônios, né? Então, na verdade, a gente às vezes tem demônios muito piores na vida real do que na fantasia, né? Onde os verdadeiros monstros somos nós humanos. Um detalhe curioso, né, é que o roteirista de A Entidade contou que a ideia nasceu depois de assistir um documentário sobre essas fitas encontradas em cenas de crime. Ele se perguntou e se existisse uma conexão sobrenatural atrás dela. A ficção tomou conta disso daí e tudo, mas a base estava lá. Vidas reais, ou vídeos reais, famílias mortas, crimes sem soluções. E aqui está a verdadeira fórmula assustadora, né? Para muitas famílias destruídas, nunca houve uma explicação por trás dos assassinatos. Nunca houve um culpado preso pelos crimes cometidos. Como se algo realmente invisível tivesse guiado a mão do killer. De fato é que o filme A Entidade pode ser só uma ficção, mas que ele tem algumas raízes que estão aí no nosso mundo real. Serial killers que documentaram seus próprios crimes. Famílias inteiras sendo massacradas sem motivo. Lendas sobre demônios que roubam almas, principalmente de crianças. Talvez seja por isso que o filme assustou tanto, porque no fundo sabemos que o mal não precisa de monstros inventados, monstros do mundo da fantasia. Alguns monstros existem de verdade. E o pior de tudo, tem um rostinho bonito. Mas enfim, ser noturno. Deixa aqui nos comentários. Você acredita que Bagul é apenas uma invenção de Hollywood ou não? É que ele pode ter ali alguma força obscura que realmente se alimenta da violência humana. Deixa aí sua opinião nos comentários, se tiver coragem de falar. E é isso, galera. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gosta de histórias como essa, desse clima aqui mais pesado, né, de alguns crimes ali misturado com filme da cultura pop aí, esse aqui é o seu lugar. Se você gosta de histórias como essa, de filmes reais, esse terror sobrenatural, deixa seu like aí mais uma vez, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificações porque o YouTube não está entregando nossos vídeos e, por favor, compartilhe esse vídeo com quem você mais gosta ou com quem
você mais odeia. Aqui os relatos não dormem e eu sou o tio Jason e esse foi o nosso relato de hoje. Muito obrigado. Valeu.